Olá pessoal, eu fiz aqui um pequeno resumo dessa vez, né, falando um pouco sobre a peste negra, conhecida também como a peste bubônica, que ocorreu aí em meados do século XIV, tá? Mais precisamente aí a peste negra ou peste bubônica teve seu ápice, onde ela matou aí cerca de um terço da população europeia, algo em média de 25 milhões, né? Alguns historiadores falam que foi no mínimo 25 milhões. Esses dados não são precisos, mas foi no mínimo. Eles acham que foi. Tem gente que fala que foi 35, tem gente que fala que foi 60 milhões de pessoas mortas. Mas bem, ela teve origem na China e na Índia, né? Qual foi o fator preponderante disso aí, tá? Um dos fatores preponderantes foi a péssima estrutura de higiene daquela época. Por quê? O que acontecia? O pessoal jogava lixos, excrementos das suas janelas. Olha o que faziam as limpezas das ruas, que já eram ruas apertadas na Europa. Eram os porcos, né? Por aí você tira a questão da higiene, como é que funcionava na época, né? E aí morreu um terço da população, pessoal, com essa doença. Eu tô aqui com um caderninho porque eu fiz uma pequena pesca, né? Onde eu estudando eu fiz um resumo, né? Então o que que acontece? Só para você entender melhor, tá? Eu vou ler aqui e depois explico. A peste bubônica ela ataca os vasos linfáticos. O que é que ele acontece? Ele promove inchaço nas axilas e nas virilhas, na maioria dos casos, tá? Esses inchaços conhecidos como bulbos, né? Por isso daí o nome peste bubônica. E também ele faz com que seu corpo se encha de manchas, daí a peste negra, tá? Então o que que acontece? Muitas vezes, pessoal, esses inchaços ficavam aí do tamanho de uma laranja, né? E também tinha peste pneumônica, que era muito pior e que ela era transmitida mais rápida, porque através de uma conversa, de um bate-papo com alguém que tivesse com a doença, ele tossia e liberava uma bactéria, né, que deixava a pessoa aí infectada. Mas como é que chegavam essa bactéria, né? Ela chegava através de navios que traziam mercadorias. Esses navios vinham de fora e vinham com ratos. Os ratos eram contaminados. Os ratos vinham com pulgas e vinham contaminados com essa bactéria. E a igreja naquela época ela teve um papel assim, vamos dizer, entre aspas, de misticismo. Porque o que ela fazia? Ela afirmava que a culpa do pessoal estar com aquela doença era dos pecados. Os pecados da população, da humanidade, eram tão grandes que Deus tinha jogado uma praga, né? Mas muita gente chegou até se autoflagelar, acreditando na verdade. Existiam as pessoas que se autoflagelavam para que Deus tivesse perdão e perdoasse os pecados, né? E tinham pessoas também, pessoal, que diziam que eram chamados de miasmas. Miasmas. O que eram miasmas? Miasmas era a poluição, a doença que vinha através do ar. Tinha outra teoria também que dizia que era a junção, né? O equilíbrio entre Júpiter e Júpiter. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Júpiter, Saturno e Marte, né? O alinhamento entre eles. Então, assim, existiam alguns fatores que muita gente acreditava. Nessa época, o misticismo ficou muito forte, né? Devido à crença que Deus estava ali fazendo algo para a população, para a sociedade, para o ser humano, porque devido aos pecados dele. E também com isso, pessoal, aumentou também a xenofobia. E existiam também, como a população era em maioria cristã, afirmavam que os judeus traziam essa maldição. Então muitos judeus foram queimados,
vivos, muitos judeus eram acorrentados e jogados aos rios em grupos, né? Daí você já vê que o antissemitismo ele já vem de lá do passado, não é só na parte na época do nazismo, né? Inclusive também das consequências, né, era as pessoas estavam com medo de tocar nos corpos porque a doença era transmitida através de qualquer contato, então as pessoas estavam largando os corpos também nas cidades. Então imagine aí, né, essa época. Imagine você numa época dessa em que todo o lixo, todo excremento era jogado pelas janelas das casas, que estavam lá porcos comendo os restos, em que a população não tinha um saneamento básico e, e que os corpos infectados estavam lá jogados porque não tinham quem tirasse. É, Isso aí foi um pouco do resumo aí que eu fiz para tentar compreender, né? Claro que eu não estou falando do assunto por completo, 100%, mas eu fiz um pequeno resumo para que vocês entendessem um pouco, compreendessem o que é a peste bubônica ou peste negra. Valeu? Dá um likezinho aí, dá um ok aí, me ajuda aí no meu canal. Valeu?